Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui regressamos para darmos continuidade ao nosso estudo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Luan Chalite, sou responsável pela disciplina de processo penal aqui do curso preparatório professor Everton Mota. Bem, hoje a gente vai dar continuidade ao tema jurisdição e competência. Só para a gente recapitular rapidamente, na aula passada a gente iniciou sobre os critérios de fixação de competência. Aí vimos o critério material, em razão da matéria, em razão da função e em razão do local. Aí a gente dissecou em razão da matéria. Vimos que justiça criminal estadual, competência residual. Aquilo que não cai para a justiça eleitoral, não cai para a justiça militar, não cai para a justiça federal de primeiro ou de segundo grau, sobra para o respectivo estado. Certo? Aí hoje a gente vai iniciar o debate sobre o critério de fixação de competência em razão do local. Aí só para recapitular, na aula passada a gente dissecou aqui o artigo 108 e 109, verificamos a competência da Justiça Militar dos Estados e da Justiça Militar Federal. E vimos a competência da Justiça Eleitoral, que é uma competência meio anômala, porque eu atestei para vocês. A gente não tem dispositivo constitucional, a gente diz que é matéria criminal eleitoral. Então, matéria eleitoral, perdão, fica algo muito lacunoso. A depender do caso concreto, o que ela entender que é matéria eleitoral, julga. O que não, não se julga. Mas o que é importante é você perceber que a Justiça Estadual ela só vai atuar em caráter residual. Não é competência das demais justiças especializadas, diga-se militar ou eleitoral, ou da União, que tem interesse da União, seja em primeiro ou em segundo grau, aí eu tenho atuação da Justiça Estadual. Beleza? Aí vamos lá. Competência racionilose. Tudo isso dentro de competência material, tá bem? Vamos lá, em razão do local. Como já foi demonstrado, será aquela que vai ser estabelecida em razão do local da infração penal. Lembra daqueles exemplos que eu dei no bloco passado? Se eu cometo, por exemplo, um crime aqui na cidade de Caruaru, tenho que ser processado e julgado aqui. Se eu cometo um crime, por exemplo, lá na minha terra natal, em Catende, tenho que ser processado e julgado em Catende, e assim sucessivamente. Aí, dentro dessa perspectiva, eu tenho que entender que esse critério em razão do local, ele só vai ser delimitado depois que eu passar numa análise de em razão da matéria. Por quê? Primeiro eu delimito qual é a justiça, federal, militar, eleitoral ou estadual. Aí sim, delimitei, pronto. Aí agora eu vejo qual é o local, dentro dessa justiça. Deu para compreender que eu até coloco aqui no slide. Digo, olha, esta análise será feita após superada a primeira etapa, que é verificar a competência em razão da matéria, entendeu? Em razão da matéria. Primeiro eu delimito se é matéria da União, é Justiça Federal. Aí vamos saber qual é o lugar, beleza? Aí vamos lá. Quais são os critérios que definem aí a competência racionilose? Teoria do resultado, teoria da atividade e ubiquidade ou mista. Simples. Teoria do resultado. Você vai estabelecer o local conforme o resultado da infração penal. Ou seja, a competência será do local da consumação do delito. Tá bem? Já a teoria da atividade diz que vai ser competente o local onde for praticada a conduta criminosa, ou seja, a ação ou a omissão. E a ubiquidade tanto faz a conduta, a ação ou omissão delitiva, como o resultado. Aí está aí na tua tela. O resultado, nós temos situações expostas, por exemplo, o artigo 70 do CPP, que estipula que, nesse caso, a competência será de acordo com o local onde se consumou o delito. É a teoria que segue como regra. Se eu estou dizendo que é a teoria que segue como regra, é porque tem exceção. Tá bem? Então, por exemplo, em regra, o local onde se consumou o delito. Mas tem exceção. Por exemplo, competência do tribunal do júri. Se eu, por exemplo, atiro numa pessoa aqui, na cidade de Caruaru, essa pessoa é socorrida, está internada lá no hospital em Recife, na UTI, e vem a falecer lá por conta dos ferimentos que eu pratiquei, a competência do tribunal do júri para processar e julgar será do local de Caruaru. Entendeu? Inclusive, a gente tem até tinha até uma discussão acerca dessa questão e o STJ foi lá e editou uma súmula, que eu não lembro aqui o número, que fala sobre o tema, que tem a ver com o local da conduta. Por quê? Porque é um local melhor para análise de colete de provas, é um local melhor para você dar uma resposta à atuação da sociedade, então é uma exceção a essa regra. Mas vamos lá. Teoria da atividade. Você estabelece competência de acordo com o local onde se praticou a ação ou omissão delitiva, ou seja, onde se praticou a conduta.
Essa regra nós temos nos delitos tentados e nas infrações de competência do G-crime. E a teoria da ubiquidade omista é um verdadeiro mistureba do resultado com a atividade. Tanto faz o lugar da conduta quanto o lugar do resultado do crime. Será competente para julgar. Aí eu tenho que geralmente aplicar os delitos à distância. Quais são esses delitos à distância? Que nós vimos que a conduta ocorre aqui e o resultado é no estrangeiro. Ou o contrário. A depender da situação, a delimitação vai para onde? Justiça Federal. Entendeu? A depender da situação. Então vamos lá. Nessa perspectiva, vamos lá. Aí você tem a seguinte pergunta, professor, e se surge um crime em que eu não tenho conhecimento do local da consumação do crime, ou seja, você não conhece o local do crime. Aí você apregou o artigo 72 do CPP, que será determinado pelo foro ou domicílio ou residência do réu e não da vítima, tá bem? Não existe fixação de competência pelo foro ou domicílio da vítima, pelo menos em regra, tá bem? E é um critério meramente supletivo subsidiário, ou seja, só se aplica se não souber o local da infração. Então, tenha cuidado. Eu não vou procurar logo domicílio ou residência do réu, tá bem? Eu primeiro vou saber qual foi o local onde se consumou o delito. Se eu não sei, aí eu posso me socorrer desse critério subsidiário ou supletivo, complementar, tá bem? Aí nós temos que observar que nessa hipótese também é cabível quando se trata de crime de competência de processo e julgamento da queixa-crime, porque o querelante, mesmo sabendo o local da infração, poderá propor na residência do domicílio do querelado ou do réu. Aí tenha cuidado. Nas hipóteses de competência de processo e julgamento de queixa-crime, que são as ações penais privadas, mesmo ele sabendo o local onde se consumou o delito, ele pode escolher o domicílio ou residência do réu para fixar, tá bom? E é do réu, não é da vítima. Cuidado com isso, que as provas ficam dizendo que é da vítima. Não existe critério de fixação de competência por conta da residência da vítima, tá bem? Critério subsidiário, nós temos aí ambos os critérios anteriores que não foram suficientes para a solução da competência. Quais critérios, professor? Como eu acabei de dizer, resultado ou atividade. Pronto. Aí, nesse caso, o que é que eu faço? Prevenção. Artigo 72, parágrafo 2º do CPP, que estabelece que se torna competente o primeiro juiz que tomar conhecimento do fato, atuando tanto na fase da investigação quanto na ação penal em curso. Por exemplo, crime que ocorreu nos limites entre o município de Caruaru e o município de Toritama. Ocorreu lá na divisa. Quem é que vai ser o juiz competente? Se foi na divisa, prevenção. O juiz de Caruaru, por exemplo, decretou uma medida de busca e apreensão na fase da investigação ainda acerca desse crime. A prevenção é dele. Pronto. É assim que se estabelece. Tá bom? Crimes praticados a bordo de aeronaves. Já foi verificado que se trata de competência da Justiça Federal. E também navios aí, viu? Em razão da matéria. Mas qual o domínio territorial? Ou seja, eu segui aquele primeiro critério. A matéria é a Justiça Federal. Mas qual território? Vamos lá agora. Se eu estiver falando de viagens nacionais, quando se tratar de viagens realizadas no território nacional, a regra será a seguinte. Competência do lugar será fixada de acordo com o local em que primeiro a aeronave pousar ou o navio atracar após a ocorrência da infração penal. Presta atenção, pelo amor de Deus, aqui. Eu não estou falando local do destino. Eu estou falando do primeiro local do pouso ou do atracamento do navio. Por quê? Porque às vezes o destino é um, mas se faz pouso de emergência. Então vamos lá. Avião que saía de Recife com destino a Guarulhos, aeroporto lá em São Paulo. No curso da viagem, uma pessoa foi lá e matou a outra. Tá bem? Voo nacional. Aí o que é que ocorre? Esse avião fez um pouso de emergência no aeroporto de Salvador. Quem vai processar e julgar é Salvador. Tá bem? Por quê? Porque o crime ocorreu no intervalo entre Recife e Salvador, pousou, embora o destino foi Guarulhos. Cuidado com isso, que eu já vi cair em prova. Tá bem? Navio que sai daqui de Recife, Pernambuco, com destino ao Porto de Santos, em São Paulo. Quando ele sai entre Recife e Salvador, uma pessoa mata a outra. Aí o navio atraca lá no Porto de Salvador para emergência. Quem vai processar e julgar? Justiça Federal de Salvador. Tá bem? Cuidado com isso. Tá bem?
Viagens internacionais. E sim, e nesse caso, a Justiça Federal, Tribunal do Júri, viu? Tribunal do Júri. Tem Tribunal do Júri na Justiça Federal? Claro que tem. Tá bem? Claro que tem. Viagens internacionais. Aí você tem que responder a seguinte pergunta. A viagem é destinada ao Brasil ou sai do Brasil para o exterior? Se a aeronave ou o navio está saindo do Brasil, com destino ao exterior, lógico, a competência será do lugar onde ele partiu. Se estiver vindo do exterior, a competência será do primeiro lugar onde efetuar o pouso ou o navio atracar. Como assim? Vamos lá. Sai do Aeroporto Internacional dos Guararapes, aqui em Recife, com destino a Portugal. Competência. Aí, durante a viagem, matou uma pessoa, outra lá. Competência, Justiça Federal, aqui no caso aí que atua na área de Recife. TRF 5ª Região vai determinar qual é a seção judiciária que vai processar e julgar, Tribunal do Júri. Beleza? Suponhamos que ele venha de Portugal com destino ao Brasil. Depende do local do pouso. Por exemplo, o destino dele era São Paulo, Guarulhos. Ele ia direto, o voo era direto. Mas ocorreu esse crime e ele primeiro pousou em Recife. Pousou em Recife, a competência é dele. Então tenha cuidado com essa atribuição. Beleza? Temos que observar aí o conceito de território brasileiro, que tem que ser estabelecido como um solo compreendido nas fronteiras brasileiras, rios, lagos, mares, territórios, mares interiores, golfos, baías e portos, e mar territorial, que é 12 milhas náuticas a contar da maré baixa, e espaço aéreo territorial e marítimo correspondente, excluído o espaço cósmico, ou seja, espaço sideral não tem competência aí de processo de julgamento da Justiça brasileira aí no caso, e esse conceito está no artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, que versa sobre o conceito de território nacional por extensão. Por quê? Porque, obviamente, nós temos que observar que, em alguns casos, eu não vou ter a atuação da Justiça criminal brasileira, porque se trata de uma aeronave ou navio que não está abarcado pelo conceito de extensão do território nacional. Então, nesse caso, vai ser processado e julgado onde ocorreu o feito. Por exemplo, um navio privado brasileiro que está no porto norueguês. Lá ocorre um crime. O Brasil vai processar e julgar só se o feito não for processado e julgado lá, que é o que a gente chama de extraterritorialidade condicionada. Tá bem? Só no caráter subsidiário. Então, cuidado com isso. Crimes praticados no estrangeiro. Aí eu vou para o artigo 7º do Código Penal, que diz o seguinte, que em alguns casos eu tenho processo e julgamento do delito ocorrido no estrangeiro pelo Brasil, mesmo que o delito ocorra lá e seja processado e julgado lá. Por exemplo, crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Extraterritorialidade incondicionada, que não pode ser confundido com extensão do território nacional. Extensão do território nacional é uma coisa, extraterritorialidade é outra. Extraterritorialidade eu tenho nas hipóteses em que o crime ocorreu no estrangeiro, não é território nacional e o Brasil processa e julga. Tá bem? É hipótese de extraterritorialidade incondicionada e condicionada. Artigo 7º do CP. Já a extensão do nosso território nacional, aí eu tenho um dispositivo que eu mencionei para vocês do Código Penal, que é o artigo 5º, parágrafo 1º. Tá bem? Então, nessa perspectiva, o CP apenas estabelece os requisitos para aplicação da lei penal brasileira nos crimes ocorridos no estrangeiro. E nesse caso, qual é o critério para processo e julgamento? Será a capital do estado onde por último residiu o acusado. Caso nunca tenha morado aqui, será o foro de Brasília. Aí qual é o dispositivo? Artigo 88. Então, suponha a seguinte situação. Ocorreu no estrangeiro um delito em que, por exemplo, recentemente houve até um caso. 2 brasileiros que mataram uma brasileira lá nos Estados Unidos. Vieram para cá, foram até presos. Estão respondendo o processo. Não sei se estão sendo processados e julgados lá. Mas vamos supor que não tenham sido processados e julgados lá. E o Brasil pode processar e julgar aqui. Tá bem? Extraterritorialidade aí condicionada. Aí, nesse caso, eles tiveram residência aqui, tiveram a capital do estado onde o último tiveram residência. Suponha que eles tenham residência aqui em Caruaru, em Pernambuco, foi o último lugar. Aí o que é que faz? Você processa e julga na capital do estado de Pernambuco. Eles nunca tiveram residência aqui, vai para Brasília. É assim que funciona. Beleza? Então vamos lá. Já a competência em razão pela natureza da infração, nós temos a possibilidade
de estabelecimento de competência de acordo com a natureza da infração. Aí temos vários criminais que julgam delitos de violência contra a mulher, juizado do torcedor, entre outros aspectos. Mas deve-se ressalvar a competência privativa do tribunal do júri. Por quê? Porque a competência do júri, conforme você vê aí na sua tela, ela é decorrente de preceito constitucional. Artigo 5º, inciso 38, em que nós teremos a possibilidade de processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo tribunal do júri. Tá bem? Temos que ter cuidado nas comarcas únicas, onde o juiz deverá atuar em todos os feitos, já naquelas em que há mais de um juiz singular, critério estabelecido pela distribuição ou sorteio. Como assim? Por exemplo, aqui em Caruaru, eu tenho vários juízes criminais. Aí eu vou ter distribuição e sorteio. E tem até alguns juízes especializados. Por exemplo, Tribunal do Júri, que é um preceito institucional. Temos a vara aí de violência doméstica e familiar contra a mulher. Temos a vara do GCRIM. Aí, nesses casos específicos, a matéria é especial. Se não, se for matéria comum, vai para sorteio para distribuir quem será o competente para julgar. Cuidado com o Tribunal do Júri, porque ele faz o que a gente vai ver mais à frente lá da continência e conexão. Ele, além de arrastar a competência para si por força de imposição constitucional, os delitos conexos com ele também serão processados e julgados no Tribunal do Júri. Quer ver exemplo? Casal Nardoni. Casal Nardoni foi condenado por homicídio com 3 qualificadoras, mais o crime de fraude processual. Foi julgado outro delito no júri. Por quê? Porque a fraude processual tinha conexão com o homicídio que eles cometeram. Então, o júri, ele arrasta competência de outros crimes. Tenha cuidado com isso, certo? Que sempre está sendo cobrado em provas. E o critério fixado aí como competência ratione funcional ou razão da pessoa. Aí eu tenho que estabelecer o seguinte, e a gente já está concluindo. O critério aqui de fixação de processo e julgamento será, obviamente, em razão do cargo que a pessoa exerce. Por isso que eu acho equivocado aquela expressão em razão da pessoa. Não é em razão da pessoa, é em razão da função que a pessoa exerce. Tá bem? Então, se é em razão e função da pessoa, em razão da função que a pessoa exerce, é critério em razão da função, ou ratione funcionais. Para isso, eu fiz 2 quadros aí que são altamente explicativos. E eu garanto para você, eu estou estou trazendo esses quadros, que na realidade está bem bolado lá na obra do professor Távora e do professor Rosmar Rodrigues Alencar, e lhe garanto, se você memorizar esse quadrinho aí, aprender, dominar ele, você mata qualquer questão de prova referente a critério de fixação de competência em relação à matéria, em relação ao critério em razão da função. Por quê? Porque ele é bem didático. Ele diz dispositivo, que tem essa prerrogativa, quais são as autoridades que compõem executivo, legislativo, judiciário e outras autoridades, e quem tem a competência para processo e julgamento. Então, vamos lá. Olha aí, ó. Quadrinho aí na sua tela. O primeiro, nós temos aí, ó, Constituição Federal, sim, tudo isso aí está extraído da Constituição Federal, viu? Não foi invenção minha, não. Então, as competências estão bem delimitadas e pode conferir lá com o texto constitucional, tá certo? Então, vamos lá. Poder Executivo. Primeiro, a gente vai falar pelo STF. Aí, a competência que eu extraio do STF em relação à sua atuação é no artigo 102. E veja, eu não delimitei todo o artigo 102 aí, não. Eu só trouxe as competências do STF em relação a pessoas que, em razão da função, devem ser processadas e julgadas lá. Tá bem? Aí vamos lá. Poder Executivo. Presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estado, advogado-geral da União, presidente do Banco Central e presidente da Controladoria aí da União, que é a CGU. Essas autoridades estão inseridas no Poder Executivo e, se cometerem crimes, infrações penais, serão processadas e julgadas onde? No Supremo Tribunal Federal, por força do artigo 102 da Constituição Federal. Então, veja só, eu estou falando que são infrações penais. Por quê? Porque se eu tiver crime de responsabilidade, por exemplo, praticado pelo presidente ou vice-presidente da República, não é o Supremo que vai processar e julgar ele. Vai ser quem? O Senado. Então, tenha atenção aqui que a matéria é só criminal. Beleza? Vamos lá. Poder Legislativo. Membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores da República. Portanto,
senador ou, obviamente, deputado federal cometeu infração penal, processado e julgado no STF. Se for crime de responsabilidade, o julgamento é político, certo? Quebra de decoro, julgamento político, não é no STF. Vamos lá. Poder Judiciário, os ministros dos tribunais superiores, quais são eles? STF, ou seja, processa e julga os próprios ministros do STF se cometer crime. STJ, o Superior Tribunal Militar, e o TST, que é o Tribunal Superior Trabalhista. Então, vamos lá. Integrantes do Judiciário que são julgados no STF são os integrantes dos tribunais superiores, da própria Corte Suprema e dos tribunais superiores. STJ, STM e TST, beleza? E sim, infelizmente até ficou faltando aí aqueles integrantes do TSE. Peço até perdão para você, aí você adiciona aí TSE, tá bem, galera? Tribunal Superior Eleitoral também vai ser julgado aí. Outras autoridades, aí nós temos Procurador-Geral da República, inclusive a gente teve até um caso, né? Um antigo Procurador-Geral da República que disse que entrou numa sessão com arma, ia matar o Gilmar Mendes, depois se matava lá, enfim. Nessa perspectiva, se ele tivesse cometido isso, quem iria processar e julgar ele? Pela regra de fixação de competência, o STF. Mas veja a questão aí, que seria solucionada numa lacuna, num caso aí semelhante, uma analogia. Qual era? Se o Procurador-Geral da República, na época, tivesse matado o Gilmar Mendes lá, que era o ministro do Supremo, numa audiência, como ele disse que tinha um plano lá, que entrou armado e desistiu de matá-lo, veja bem, pelos critérios de afastamento, obviamente, de impedimento dos magistrados, todos os ministros do Supremo daquela sessão estariam impedidos de julgar o feito. Por quê? Porque eles seriam testemunhas diretas do caso. Quem seria competente para processar e julgar? Aí nós temos uma analogia, inclusive, eu até indico, quem quiser depois verificar, ele tem Instagram, ele sempre posta dicas, é o professor Welton Roberto. Ele tem bons livros aí em relação a questão de paridade de armas, enfim, ele é escritor e é um especialista na área de processo penal e é PhD, inclusive, tá bem? Em processo penal. O que foi que ele disse? Teve um caso que foi realizada a analogia do julgamento da questão do aspecto, se houve crime ou não, do Collor. Como grande parte dos ministros da corte, na época, tinham sido indicados por ele, aí existia a suspeição, se trouxe os decanos do STJ para fazer o julgamento do processo de julgamento do caso. Ou seja, você fez uma analogia, trouxe os ministros mais antigos do STJ para julgar aquele caso. Poderia ser a hipótese de aplicação se caso o Procurador-Geral da República tivesse cometido o delito contra o Gilmar Mendes lá na sessão que ele citou. Por quê? Porque, de fato, se ele comete o crime, mata o ministro do STF, numa sessão do plenário do STF, todos os ministros do Supremo estão impedidos de julgar o feito, porque são testemunhas, entendeu? Não tem condição deles processar e julgar essa pessoa, tá bem? Então, coisas que só ocorrem no Brasil. Então, voltando para aí, ó. Competência do STF, Poder Executivo, Presidente da República, Vice-Presidente, Ministro de Estado, AGU, Presidente do Banco Central, CGU. Poder Legislativo, membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores. Poder Judiciário, Ministro dos Tribunais Superiores. E as outras autoridades, Procurador-Geral da República, Comandante das Forças Armadas, Ministros do TCU, cuidado, Ministro do Tribunal de Contas da União, é processado e julgado no STF. Não é no STJ. O STJ processa e julga TSE e TSM, que daqui a pouco a gente discute sobre isso. Chefes de missão diplomática em caráter permanente, porque se for provisório não é. Aí, atenção aqui, ó. Poder Executivo e Poder Legislativo. Como são cargos políticos, recentemente o STF empregou o princípio da atualidade do cargo para processo e julgamento e se tiver relação com a função que ele está exercendo. Por exemplo, senador da República discute em trânsito porque estacionou o carro no local parado, num local proibido com uma pessoa. Discute com essa pessoa, vai lá e mata a pessoa. Ele é senador da República? É. Tem relação com o cargo? Não. Então, tribunal do júri. Foi assim que o Supremo entendeu. Antes, era o princípio da atualidade do cargo. Estava ocupando o cargo político, processava e julgava no STF. Certo? Decisão até recente aí, finalzinho de 2018. Tá bem? Então, o STF entende para cargos políticos. Ô, professor, e se for magistrado, isso vale? Entendeu o STJ que não. Tá bem? Se for governador de estado, vale? Entendeu o STJ que não.
Entendeu? O STJ que não. Ex-governador do estado. Entendeu ele que não. Tá bem? Que nós tivemos até um caso de um ex-governador do estado da Paraíba que foi processado e julgado por violência doméstica familiar contra a mulher, a companheira dele. Aí o STJ entendeu que não era competência do STJ, tinha que se remeter para juiz de primeiro grau. Onde está positivado isso eu não sei, mas enfim, vamos lá. STJ, quais são as suas competências aí? Artigo 105 da Constituição Federal. Aí vamos lá. Governadores de Estado e do Distrito Federal, portanto, se estiver ocupando o cargo de governador de Estado e do Distrito Federal, STJ processa e julga. O caso do ex-governador da Paraíba, no momento que ele foi processado e julgado, existiu o exercício do cargo e o que foi que o STJ alegou? Não existe relação com o cargo, então volta lá para o primeiro grau. Entendeu? Volta para o primeiro grau. Se tivesse relação com o cargo, seria processado e julgado. Como ele não mais ocupa o cargo de governador, voltaria para o primeiro grau. É assim que vem se entendendo, tá bem? Vamos lá. Poder Legislativo. Eu tenho alguma autoridade que tem foro por prerrogativa de função do Poder Legislativo no STJ? Não, não existe. Tá bem? Então, nenhum integrante do Poder Legislativo é julgado aqui. Tá bem? Vamos lá. Poder Judiciário. Desembargadores dos Tribunais Regionais Federais, certo? Ou seja, aqueles que atuam na segunda instância dos TRFs. Desembargadores aí dos TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, dos TRTs e dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Tá bem? Então, ó, nesse caso, se é desembargador, atua em segunda instância, ele é processado e julgado onde? No STJ. Veja que ele pega dos TRTs. Tá bem? Então, tenham cuidado com isso. E, por fim, ministro, outras autoridades, né? Ministro dos TSEs, Tribunais de Contas dos Estados e dos TSMs. Que, na realidade, só tem São Paulo e Rio de Janeiro, TSM. Procuradores do MPU que atuam perante os tribunais. Como assim, professor? Aqueles que atuam em segundo grau, nos TRFs. Aí eles serão processados e julgados onde? No STJ. Beleza? Aí, vamos aí para a competência do TRF. Artigo 108 da Constituição Federal, que a gente inclusive já dissecou aqui, mas vamos lá, o quadro está bem sintético. Poder Executivo, prefeitos quando praticam crimes de competência da Justiça Federal. Cuidado! Se o crime não for da competência da Justiça Federal, vai para o Tribunal de Justiça. Beleza? Poder Legislativo, deputados estaduais quando praticam crimes de competência da Justiça Federal. Por quê? Porque o deputado estadual, em regra, ele é processado e julgado no Tribunal de Justiça, ao qual ele tem mandato. Porém, eu preciso observar que se ele comete um delito de competência da Justiça Federal, vai para lá, certo? Juízes federais e juízes do trabalho e juízes militares que atuam em primeira instância. Este último, desde que não seja crime militar. Por quê? Porque se for juiz militar, ele pode cometer crime militar. Se é crime militar, é julgado lá. Tá bem? Membros do MPU que atuam na primeira instância, ou seja, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal. Aí aqui, ó, prefeitos e deputados estaduais, entendeu o Supremo, fazendo analogia lá ao caso de senadores e deputados federais, que tem que ter vinculação com o cargo, tá bem? E tem que ser no curso do seu mandato. Certo? Tenham cuidado com isso. As demais autoridades entendeu que não. Tribunal de Justiça julga prefeitos, julga deputados prefeitos, no caso Poder Executivo, Poder Legislativo, deputados estaduais, Poder Judiciário, juízes estaduais de primeira instância e outras autoridades, os membros do Ministério Público Estadual que atuam em primeira instância. Tá bem? Então, ó, qual é a dica que eu dou para você? E aqui não é exagero, viu? Por favor, memorize esse quadro, porque aí você bate qualquer questão que houver em relação à competência em razão da função. Vamos para as observações finais para a gente finalizar o tema. Vamos lá. Aí eu tenho a observação. Recente julgado aí de 2018, o STF, por maioria de votos, decidiu no seu plenário que o foro por prerrogativa de função conferido a deputados federais e senadores, e obviamente isso deve valer aí para deputados estaduais, prefeitos e também o STJ entendeu, no caso para o caso lá do ex-governador da Paraíba, que foi processado e julgado por violência doméstica familiar, tá bem? Que tem que haver, os crimes têm que ser cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas. Se não tiver relação,
vai para o primeiro grau. E essa decisão foi tomada no julgamento da questão de ordem da ação penal 937. O entendimento deve ser aplicado aos processos em curso, ficando resguardados os atos e as decisões do STF e dos juízes de outras instâncias, tomado com base na jurisprudência anterior, assentada na questão de ordem do inquérito 687. E só uma atenção aqui. Se a autoridade tem foro por prerrogativa de função, parte desse tribunal a autorização para a respectiva investigação. É o que a gente acompanha, por exemplo, acompanhou no caso da investigação do ex-presidente Michel Temer, que quem autorizava? STF, e assim sucessivamente, beleza? Aí ele deixou de exercer o cargo, foi o que aconteceu com esse processo, saiu do STF, foi para a primeira instância, beleza? Então vamos lá. Foro por prerrogativa de função versus tribunal do júri. É muito simples. Se o foro for exclusivo de Constituição estadual, as autoridades irão a júri. Caso o foro esteja na Constituição Federal, prevalece o foro em detrimento do júri, desde que haja a atualidade do cargo e tenha relação com a sua função. Como assim, professor? Por exemplo, deputado federal que mata outro deputado federal por conta de uma divergência deles em relação à aprovação de um projeto de lei. É STF, porque tem função aí relacionada, entendeu? Ele mata o outro, por exemplo, porque ele queria assumir a presidência de uma comissão lá no Congresso Nacional. Tem relação com a função. Aí é o STF. Se não tiver, vai a júri. Assim entendeu o STF. Foi uma restrição que, na minha visão, e na parte da visão do processualista penal, da doutrina processualista penal, é uma visão equivocada. Deveria se aplicar simplesmente o princípio da atualidade do cargo. Mas, enfim, decisão do Supremo pode cair na tua prova. Vamos lá. 3. Foro por prerrogativa de função com deslocamento territorial. Sempre que houver foro por prerrogativa de função, e mesmo que a autoridade pratique o fato em local distinto da sua jurisdição do seu foro, deverá mesmo assim ser julgada onde detém o foro. Por exemplo, juiz estadual de São Paulo, que atua em primeira instância, em férias no Salvador, matou uma pessoa. Vai ser julgado onde? Tribunal de Justiça de São Paulo. Pronto. Ponto final. Tá bem? Vamos lá. Foro por prerrogativa de função versus indiciamento. Com o advento aí da Lei 12.830 de 2013, o ato do indiciamento ele é técnico, ele é formal e só quem pode fazer é o delegado de polícia. Ninguém mais pode indiciar. Nesse caso, a pessoa investigada é portadora por foro de prerrogativa de função, o delegado de polícia só pode indiciar se for autorizado pelo órgão detentor de competência para processar e julgar o investigado. O que significa dizer? Significa dizer que é o tribunal que vai indiciar? Não, de forma alguma. Significa dizer que o delegado conduz a investigação com autorização prévia do tribunal que tem a competência para julgá-lo e, no final, o indiciamento será um ato que ele vai pedir autorização desse tribunal, desse magistrado. Ele autorizou, ele indicia. Se não, não pode. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. A gente finaliza aí os principais pontos de observação sobre a temática jurisdição e competência. Siga as redes sociais do curso preparatório Professor Everton Mota. Quem tiver interesse, segue lá minhas redes sociais que eu sempre estou postando dicas de estudo. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima!